Turma, então, na ideia de falar um pouquinho mais de reflexo acústico, vou passar uma informação breve aqui, mas que pode ser esclarecedora das dúvidas que surgiram em relação aos valores do reflexo acústico. Então, aqui tem uma audiometria, onde eu tapei, né, o sobrenome do paciente, quem fez, quem foi que supervisionou, para nós podermos conversar em cima de um exame real. Então, o seu Valdemir é um paciente de 61 anos, ele fez exame em 2019, e o que ele disse? Que ele não ouvia bem, desconforto para som intenso aqui não foi marcado, ele disse que ele tinha zumbido, que ele não tinha nenhum caso de surdez na família, que ele tinha caso de tontura, de vertigem, não tinha exposição à ototoxicidade, tinha exposição a ruído, não tinha histórico de otite e não tinha diagnóstico médico prévio. Então, quando nós olhamos o audiograma do seu Valdemir, o que nós encontramos, né? Uma perda auditiva aqui nas frequências agudas. Quando nós fizemos a média quadritonal, na verdade, a gente já encontra uma perda leve pela nova classificação. Então, aqui eu tapei o laudo audiológico, justamente porque o laudo que tinha era o laudo de 2019, né? Então, não era o OMS 2020. Então, o laudo audiológico aqui, ele já fica classificado como uma perda auditiva de grau leve bilateral. Então, o laudo aqui seria uma perda auditiva simétrica, do tipo sensório neural, de grau leve bilateral, com configuração descendente, segundo o OMS 2014 para grau. Pensando no que nós conversamos sobre reflexo acústico e a dúvida de vocês em relação ao REF aqui, ó. O REF é o valor do reflexo acústico, né? É o limiar do reflexo acústico. E o limiar, ele desencadeia 70 a 90 dB acima do limiar. Então, o reflexo, ele é pesquisado nas frequências de 500, 1002 e 4, que são as mesmas frequências que a gente usa para fazer a classificação de grau de perda auditiva, que são frequências super importantes para a percepção de fala, quando a gente pensa aqui na banana da fala. Banana da fala que vocês aprenderam lá em áudio 1. Então, o que nós temos aqui, ó? Quando o reflexo, o REF, a sonda está na orelha esquerda, que é o que está marcando aqui, significa que o fone está na orelha direita. Então, esse REF aqui que eu estou mostrando é fone na orelha direita, sonda na orelha esquerda. Eu estou estimulando a orelha direita e eu estou captando na orelha esquerda. Então, o arco reflexo, ele é assim. Fone na direita, sonda na esquerda. Junto com a análise do limiar auditivo, eu tenho que fazer uma análise da curva timpanométrica, porque ela é extremamente importante na referência. Então, eu estou estimulando essa orelha, nas frequências de 500, 1002 e 4, e eu estou captando no arco reflexo da orelha esquerda, que tem uma curva timpanométrica do tipo A. Então, eu não tenho problema de aferência pela curva timpanométrica. Então, o limiar auditivo aqui em 500, ele está em 25. Se eu fosse fazer a conta, 25 mais 70 daria 95. 70 é o mínimo que eu preciso para desencadear o reflexo. Mas ele desencadeou em 90. Então, deu um diferencial em 65. O que é o diferencial? É o valor do reflexo subtraído do valor do limiar auditivo. Então, 90 menos 25, que está aqui, ó, que é o limiar auditivo, deu 65. Nós não conversamos sobre recrutamento e decrutamento, mas o recrutamento é uma lesão coclear, indica uma lesão coclear, e o decrutamento indica uma lesão de oitavo par craniano, pós-cóclea, retrococlear. O recrutamento, ele é indicado quando o diferencial ele é menor do que 60, e o decrutamento é indicado quando o diferencial é maior do que 90. Eu vou falar mais sobre isso, mas os diferenciais normais, eles estão entre 70 e 90. 70 e 90 são os valores que a gente precisa, a quantidade que a gente precisa de energia para desencadear o reflexo acústico. Então, o diferencial, ele surge do valor do reflexo menos o valor do limiar auditivo. Da onde que eu tiro esse valor aqui do reflexo acústico? É o valor aquele da ondinha que vai aparecer lá no equipamento, que eu mostrei nos outros vídeos. A ondinha que mostra que o reflexo acústico apareceu,
demonstra que o reflexo acústico aconteceu. Então, eu vou voltar num outro vídeo logo em seguida para lembrar da onde eu tiro esse valor do reflexo. Eu só vou terminar aqui esses reflexos contra da orelha direita para depois chegar no reflexo contra da orelha esquerda. Então, aqui, ó, a gente falou do reflexo de 500, em 1000 Hz o limiar é 20. Se eu fosse pensar na possibilidade de valor de reflexo, 20 mais 70 dá 90. Então, exatamente, o reflexo desencadeou 70 dB acima do limiar, o referencial foi 90. 2000, o limiar está em 25. O referencial, 2000, o limiar está em 15. E o reflexo foi em 85. Então, de novo, um referencial em 70. Um referencial em 85, um diferencial em 70. Diferencial entre 70 e 90 são diferenciais normais, indicam que o reflexo desencadeou numa intensidade normal. Então, toda vez que vocês verem aqui no DIF entre 70 e 90, é que o diferencial está normal. O reflexo acústico, ele pode acontecer de 70 a 90 dB acima do limiar. Então, a gente espera ele mais ou menos em intensidades por aí, para vocês poderem fazer a previsão do reflexo pelo limiar auditivo. Então, na tarefa que vocês receberam, vocês têm os limiares auditivos, vocês têm os audiogramas e vocês têm que prever o reflexo acústico. Então, essa previsão vocês vão fazer assim, vocês vão pegar o limiar auditivo, vão somar 70. Não pode ser um valor superior a 120, porque 120 é a intensidade máxima do equipamento. Então, se o limiar, por exemplo, é 60, e vocês vão somar 70, que vai dar 130, isso geraria um reflexo ausente, que o reflexo ausente a gente representa com uma flechinha para baixo, e 120, que significa que o reflexo está ausente. Então, aqui eu tenho os reflexos contra da orelha direita, aqui em 4000 Hz o limiar é 35. Tá aqui, ó, o limiar 35, o reflexo desencadeou em 85 e o diferencial deu 50. Diferenciais abaixo de 60 indicam recrutamento. Então, esse paciente possivelmente seja recrutante. O recrutamento, ele indica uma lesão coclear diferenciada, que depois eu vou explicar melhor. Mas o paciente pode ter como sintomatologia do recrutamento um desconforto para o som. Pequenos acréscimos de intensidade já geram desconforto para o som. Isso não é uma obrigação, é uma possibilidade. Ele pode ser sintomático, talvez ele não seja. Mas a gente vai voltar nisso. Eu só quero explicar bem da onde sai o valor do reflexo acústico. Então, o valor do reflexo acústico, ele sai do limiar auditivo. Mas eu tenho uma relação com todo o arco reflexo e com a eferência. Então, agora, pensando no reflexo contralateral da orelha esquerda, o fone está aqui, a sonda está aqui. Então, eu não tenho nenhum problema na eferência para captar esse reflexo. E os reflexos foram desencadeados em 80, em 500, onde o limiar é 20, 85 em 1000, onde o limiar é 20, 80 em 2000, onde o limiar é 25, 80 em 4000, onde o limiar é 40. Estou falando dos limiares auditivos da orelha esquerda, porque o fone está na orelha esquerda. Os diferenciais, eles ficaram rebaixados, eles ficaram indicando recrutamento. Diferenciais normais seria de 70 a 90 dB. Mas eu tenho o que aqui? O que eu quero mostrar para vocês? Que o reflexo acústico, ele foi presente. Vamos pegar um videozinho aqui para mostrar o valor do reflexo acústico. Da onde que a gente vai tirar esse valor? Então, vamos pegar aqui este aqui. O valor do reflexo acústico, então, é o valor que vai aparecer ali no equipamento quando a gente faz a estimulação. Eu vou passar para frente aqui no vídeo para nós irmos direto para o reflexo. Então, o reflexo aqui eu vou fazer estimulação manual. Eu tenho aqui onde eu faço a modificação de intensidade e de frequência. Então, nesse momento, está sendo realizada a estimulação em 500 Hz, numa intensidade de 70 dB. O estímulo é dado nesse botãozinho aqui embaixo, que é um estímulo breve, ó, rapidinho. Foi colocado o dedo ali e soltou.
E o reflexo eu vejo aqui, ó. Essa ondinha, ela tem que passar do 0,05, que é este ponto aqui, ó, entre o 0 e o 0,1, e eu vou ver ali o valor que o reflexo foi desencadeado. Então, eu vou procurar o limiar do reflexo acústico. Esse limiar de reflexo acústico, ele nos diz muitas coisas que vão ao encontro das indicações clínicas que eu já falei nas outras aulas. Todos esses reflexos aqui que vocês estão vendo, até anterior, aqui, eram reflexos ausentes, ó. Esses reflexos aqui, ó, eram reflexos ausentes, porque essa onda que representa o arco reflexo, ela estava baixa, então significa que o reflexo não desencadeou. Aqui vocês observam que a intensidade já está em 100 dB, eu estou em 500 Hz em 100 dB, e formou a ondinha que representa o arco reflexo passando de 0,05. Significa que o reflexo está presente. Então, esse valor é o valor que eu vou lá para a folha e vou anotar. Em 500 Hz, o meu reflexo desencadeou em 100 dB. Agora, nesse momento, elas estão anotando lá. Agora, a gente vai mudar a frequência aqui, vai para 1000 Hz e vai começar de novo a estimulação. Eu diminuo a intensidade e começo a estimular de novo. 80. Não apareceu, subiu para 90. Não apareceu o reflexo, subiu para 100. Apareceu um super reflexo. Olha o tamanho do reflexo. Passou super do 0,05. Na pesquisa do reflexo acústico, eu busco o valor do reflexo, o limiar do reflexo, da mesma forma que eu busco o limiar auditivo. Então, aqui agora eu vou baixar a intensidade para 95, ó, e vou ver se o reflexo desencadeia. Desencadeou o reflexo. Eu já tinha tentado em 90, então eu já anoto que o meu reflexo foi 1095 e já passo para 2000 Hz ali. E continuo a busca. 2000 Hz já deixou, ó, 2000 Hz baixou a intensidade para 80 para começar de novo a busca. Essa intensidade de busca, ela vai ter relação com o limiar auditivo, então eu não preciso começar muito baixa a intensidade quando eu já tenho um limiar elevado. Ó, em 2090 deu um super reflexo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou baixar para 85 para procurar se eu encontro reflexo em 85. Eu estou procurando o limiar do reflexo acústico. Olha o que aconteceu em 85. Não apareceu reflexo. Então, o limiar em 2000 é 90. Esse é o limiar do reflexo acústico. 2000 em 90. Agora a gente vai para 4000. Começa de novo a estimulação. 4000, em 80 não apareceu nada. Em 90, quase apareceu, mas ainda não passou bem do 0,05. Dá para considerar, até porque nós paramos aqui, o vídeo acabou, mas tem que passar aqui, ó, do 0,05. Dá para considerar reflexo esse. Esse valor, então, do reflexo acústico que vai para a tabelinha, que vai lá para a folha do audiograma, o valor que vem para cá, ó, ele sai lá do equipamento mediante a estimulação que a gente está fazendo, tá? Então, aqui seriam reflexos presentes nas duas orelhas. Os diferenciais, eles nascem da diferença do limiar do reflexo, que é o REF, que é o referencial, menos o limiar auditivo. Diferenciais normais são entre 70 e 90, menores do que 60 indicam recrutamento. Então, nesse caso do seu Valdemir, indica recrutamento. Então, só para nós finalizarmos aqui, eu vou só escrever o laudo para ficar completinho. Perda auditiva simétrica de grau, do tipo sensório neural, de grau leve, OMS 2020, de configuração descendente. Só diminuir um pouquinho a letra aqui.
para ficar bonitinho aqui. Então, perda auditiva simétrica do tipo sensório neural, degrau leve, pela OMS 2020, de configuração descendente. Em relação a tipo e grau, a gente vai sempre deixar uma nota de rodapé em relação aos autores, para não ficar o laudo tão grande. Curvas timpanométricas do tipo A com reflexos presentes. Então, o laudo completo aqui seria esse. Perda, curva, reflexos presentes. Lembrando que o valor do referencial, ele tem relação com o limiar auditivo, com a curva timpanométrica da eferência e com todo o arco reflexo. Então, eu espero que juntando as informações dessa gravação com as outras aulas, vocês consigam completar os reflexos acústicos de acordo com o audiograma. Tá bom? Penso que era isso, então, para este momento. Vou parar a apresentação aqui para nós finalizarmos.